chamado pelo senhor para falar, estava escrito, mas nem estava agora no momento querendo fazer a fala, porque eu estou inscrito lá no final, já que eu era o primeiro, mas cedi o meu lugar ao senador Flecha Ribeiro. De qualquer maneira, esse é um momento, senador Tasso, que a gente não pode deixar de falar quando alguém pede para a gente falar, senador Pai. Não temos nenhum direito de ficar calados. E o que está acontecendo nesse país hoje exigiria é que estivéssemos aqui 24 horas falando, todos nós. 24 horas, todos aqui falando sobre os problemas que o Brasil enfrenta. Eu até fico satisfeito de ver todos que aqui assistem na defesa do interesse legal, justo que eles têm. Mas tem uma coisa maior hoje do que o interesse de cada um de nós e de cada categoria. E como é que esse país vai continuar funcionando com suas instituições e com sua economia organizada, apesar do desajuste total da economia, do custo que traz o ajuste e do risco às instituições, seja de continuar por mais 3 anos e meio um governo desacreditado, que cometeu erros muito grandes, que não reconhece os erros, que continua com arrogância, com comportamento, como eu falei há pouco, e falei pensando muito, que é patético, um governo que está patético. Como é que a gente vai continuar 3 anos? Ou como é que a gente não vai continuar, que também traz problemas muito sérios? Ou seja, estamos numa encruzilhada em que qualquer dos caminhos que tomarmos é muito perigoso, muito arriscado para a ideia de que a economia deve avançar, de que a justiça deve prevalecer e de que as leis devem continuar. As 3 coisas estão complicadas. A economia está ameaçada, basta ter um pouquinho de juízo, como eu e muitos outros aqui, o senador Tasso, falamos tantas vezes no ano passado. Aconteceu tudo que a gente previa, lamentavelmente, mas era óbvio que ia acontecer isso. Era óbvio que vinha a inflação com aquelas desonerações e com aqueles gastos. Era óbvio que haveria mais dia menos dia uma recessão por conta do ajuste necessário para corrigir o desajuste criado. Porque o ajuste é necessário, mas o desajuste foi criado. Mesmo assim, a arrogância não deixou ouvir aqueles que não eram da turma. E a arrogância continua. A sensação é de que uma patota continua governando, sem ouvir aqueles que têm uma voz discordante. Esses é que devem ser escutados. São os que têm vozes discordantes que podem trazer coisa nova. Eu insisto que se não criarmos uma forma de nos entendermos, nem que seja aqui, nem que seja no Congresso, e o ideal seria o Congresso com o Executivo também, se não encontrarmos, vamos descobrir de repente que despertamos no meio de um caos, que ainda não está, ainda não chegou, mas chegará como chegou em tantos outros países, e é visível. Parece que cada um da gente não quer que aconteça um desastre, mas faz tudo exatamente como deve para que o desastre aconteça, como se fôssemos apenas atores de um drama teatral, em que o ator faz o que está ali decidido para fazer, mesmo sabendo que o final é uma tragédia. Está na hora da gente sentar. Agora, quando eu vejo isso aqui vazio desse jeito, no momento de tanta, digamos, confusão, tanto problema, aí me assusta ainda mais. Está na hora de que a gente fique aqui, discuta, brigue. Parlamento é para se brigar aqui dentro da lei, e encontrarmos um caminho. Eu não estou vendo a procura clara de um caminho. Claro que seria tudo mais fácil se a presidente tomasse a iniciativa de procurar um entendimento nacional. Para isso eu vou insistir. Ela tem que reconhecer os erros, tem que pedir desculpas pelo comportamento no processo eleitoral. Tem que ser. Para ganhar a credibilidade necessária para as pessoas sentarem na mesa e começarem a negociar. Com o respeito dos 3 anos e meio que ela ainda tem, porque teve mais votos do que o candidato que se opunha a ela. Tem que ser reconhecido isso. Mas ela tem que construir a credibilidade que perdeu. E que perde cada vez que fala. Isso é que está sendo trágico. Essa entrevista de hoje da Folha é um desastre para a instituição presidencial. Um desastre completo.
as falas nos Estados Unidos, e olha que fez bons acordos, foi uma boa viagem, mas as falas foram negativas para o processo. A presidente deveria tomar iniciativa. Eu soube que ontem reuniu as bases de apoio. Deveria chamar para conversar quem não é da base de apoio também e que se dispusesse aí. Alguns vão dizer, não vou porque não confio, não vou porque não quero, ou não vou porque meu projeto é outro. Que diga de público. Tem que ouvir as discordâncias. É hora de ouvir as discordâncias nesse país. Eles lá ouvindo as discordâncias que eu tenho e eu ouvindo também as discordâncias que eles têm. Eles dizendo por que tem que ser desse jeito. E colocarmos o Brasil, o futuro, as próximas semanas, na frente dos interesses pessoais, corporativos e partidários de cada um de nós, até porque ainda tem alguns meses para a eleição, mas não tem muitas semanas para evitarmos um caos legal, um caos político para onde o Brasil parece caminhar. Antes de terminar, eu passo a palavra ao senador Tasso Gereissati, que pediu a parte. Senador Paim, presidente dessa sessão, senador Cristóvão, é fundamental e muito bom e extremamente necessário ouvirmos neste momento palavras equilibradas e sensatas como as de Vossa Excelência. O país, eu acredito que na minha vida política, passa pela maior crise que eu já presenciei. É política, é econômica, é de credibilidade, é social. É moral. É moral, principalmente moral. E nós não temos uma perspectiva, nós olhamos para frente e não vemos a saída dessa crise, como sair dessa crise no curto prazo. E é preciso encontrar uma saída, como Vossa Excelência aí explicitou tão bem. É preciso encontrar uma saída. E eu acho que a gente, hoje mais do que nunca, tem que envidar todos os esforços aqui nesta casa, porque a saída está no Parlamento, porque nós não temos governo. Esse é um fato que a gente, até eu penso em dizer isso com tanta ênfase, mas nós não temos governo. Vossa Excelência tem uma experiência vasta na política, no Parlamento, e sabe que essa ausência de governo aqui dentro desta casa é absolutamente inédita. Não existe uma presença que faça agenda, que dê o tom, que dê o rumo, que tenha grupos que discutam, como Vossa Excelência tão bem colocou, sou contra, sou a favor deste rumo, e as coisas vão passando ou não passando, mas indo em direção a determinado rumo. Como disse o presidente Fernando Henrique, nós estamos sem rumo, absolutamente sem rumo, numa imensa crise econômica e sem rumo. E o pior, e novamente Vossa Excelência disse muito bem, cada vez que a presidente fala, aprofunda essa crise. E aquilo que é fundamental para o Executivo, Vossa Excelência já foi governador, assim como eu, é ter credibilidade. Não precisa ser um gênio da administração pública, não precisa ser um administrador que estudou a administração, os problemas econômicos e sociais, precisa ter credibilidade, aquela percepção da população, mesmo que são opostos, que ali tem um governo, uma liderança que conduz, que tem força, que tem a boa fé e que está rodeado daquilo que é de melhor no país. Isso foi perdido. E eu só vejo uma saída, que é nós aqui, nesta casa, darmos esse rumo e darmos ao país a sensação de que tem alguém cuidando deste país. E não ficarmos, e aqui eu vou fazer uma coisa que é até um pouco temerário da minha parte, mas nós não podemos, as manifestações de hoje, as manifestações que tiveram aqui, são legítimas, são justas, mas nós não podemos ficar apenas ao julgo e às pressões ocasionais, corporativas, momentâneas, de grupos que, por mais legítimos que sejam, deixam cada vez
a nau mais à deriva. Nós precisamos raciocinar sobre isso e convoco políticos com a experiência, com a credibilidade que Vossa Excelência tem aqui nesta casa, e no Congresso e na Câmara dos Deputados, assim como o senador Paim, que nós possamos sentar, começar a discutir os homens de equilíbrio, quase todos são, nem todos, mas quase todos são, os homens de equilíbrio, uma saída que mesmo que fira alguns interesses de momento, aponte para o país um rumo e dê à população brasileira o mínimo de segurança que alguém está tomando conta da casa. Parabéns pelo seu pronunciamento. Senador Tasso, eu quero dizer que eu comparto totalmente e aceito sua convocação. Mas, senador Tasso, o senhor usou uma palavra aí que eu queria tomar e propor algo que pode ser que muitos considerem que é estapafúrdio. A ideia de credibilidade. O que é que a gente faz quando perde credibilidade diante de um banco que a gente pediu dinheiro emprestado? A gente vai lá, renegocia o crédito. Eu acho que a presidenta devia pedir uma moratória. Ela tem mais 3 anos e meio. A saída dela nesse momento vai ser complicada. Por que ela não nos pede uma moratória para recuperar essa credibilidade? E nos pergunta o que é que deve ser feito para que volte a ter credibilidade, ou pelo menos tente ter credibilidade. Eu gostaria de oferecer, na minha posição, nas minhas reflexões, o que é que eu acho que a presidente da República, no cargo hoje, depois de uma eleição 6 meses atrás apenas, pouco mais, precisa para receber de nós uma nova chance de credibilidade. Talvez seja esse o caminho na convocação que o senhor faz. Quais são os termos de uma moratória que a presidente está precisando para recuperar a credibilidade, sem a qual, cada dia, vai piorando a situação dela, do governo e do Brasil? É isso, senhor